Olá, pessoal! Bora aprender matemática e hoje falaremos de sistemas lineares. Esse é um conteúdo que geralmente é visto no segundo ano e hoje nós veremos os sistemas lineares 2 por 2, que é um caso bem específico. A gente começa com a definição de equação linear. O que é uma equação linear? É toda equação, lembrando que em equação nós vamos ter um símbolo de igualdade aqui, da seguinte forma. De que forma? A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais uma certa quantidade de vezes até o último AN vezes xn. Isso daí é igual a uma constante k. As incógnitas são o x1, x2, xn. São os valores que vocês devem descobrir. Esses números que acompanham as incógnitas são chamados coeficientes. O A1 é o coeficiente de x1, o A2 é o coeficiente de x2 e assim sucessivamente. O termo que aparece depois da igualdade é chamado termo independente. Quando é que esses n números, em uma determinada sequência, vai ser uma solução dessa equação? Vai ser solução que você substituir o x1 por α1, o x2 por α2, o xn por αn e for uma igualdade verdadeira. Ou seja, essa igualdade aqui é válida quando você substitui o x1, x2, xn por α1, α2, αn, respectivamente. Como eu tinha dito, nós estudaremos os sistemas 2 por 2. E o que significa 2 por 2? São os sistemas que possuem duas dessas equações, duas equações lineares, e cada uma delas possui duas incógnitas. Nessa primeira, as incógnitas são x, y, e na segunda são as mesmas incógnitas. E o que seria uma solução de um sistema linear? Uma sequência, α1, α2, αn, é uma solução do sistema, digamos S, quando essa sequência for uma solução de cada uma das equações do sistema. Só retornando aqui, eu tenho a definição de uma sequência ser solução de equação. Aqui em sistemas, essa sequência precisa ser solução de cada uma das equações que compõem o nosso sistema. Por exemplo, o par 1, 2 é solução desse sistema? Como é que a gente pode descobrir? Temos que usar a definição. A gente pega esse par, 1, 2, e substitui aqui na primeira equação e depois na segunda. Vamos fazer isso. Onde tiver x, a gente bota 1. Onde tiver y, a gente bota 2. Quanto é 2 vezes 1 menos 2? É 0. Então, observe que na primeira valeu, deu certo. Vamos para a segunda. Será que eu substituir 1, 2 na segunda vai dar uma igualdade verdadeira? Vamos ver. O x vai ser 1, o y vai ser 2. Esse número, essa soma, vai ser igual a 3? Sim. Então, deu ok. Então, isso implica que 1, 2 é solução. Vamos para o item B. E esse par 2, 4, será que é solução também? Precisamos substituir ele na primeira equação e na segunda. Se der uma igualdade verdadeira é porque é solução. Vamos lá. O x vai ser 2 e o y vai ser 4. 2 vezes 2 menos 4 vai ser igual a quanto? A 0, que é justamente o termo que aparece depois da igualdade. Vamos substituir na segunda agora. 2 mais 4 é igual a quanto? É 6. 6 é diferente de 3, que é o termo independente aqui na segunda equação. Então, aqui satisfez e aqui gerou um absurdo. O absurdo tem o símbolo desse raio caindo. Logo, 2, 4, par 2, 4 não é solução. Satisfez uma equação, mas não satisfez a outra. Como é que a gente faz para resolver? Nesse caso, já tem um par candidato a ser solução e só testei. E como é que a gente descobre todas as soluções de um sistema? Aprenderemos isso para o caso dos sistemas lineares 2 por 2. Utilizaremos o método da adição. E no que consiste esse método? Vamos aprender por meio de exemplo. Aqui nesse exemplo do item A, eu tenho esse sistema S1, que tem as equações menos x menos 2y igual a 2, 2x mais y igual a menos 1. A ideia é que a gente some essas duas equações, membro a membro, obtendo uma terceira equação. Só que para nossos propósitos, é interessante que uma das incógnitas suma. Como é que eu vou fazer? Se eu simplesmente somasse aqui, eu obteria x menos y igual a 1. Só que isso não me serve, porque eu ainda tenho duas incógnitas. Se eu tivesse apenas uma, seria bem simples. Então, a gente vai tentar multiplicar uma dessas equações por um número, de modo que quando eu some, suma pelo menos uma das incógnitas. Vamos testar o seguinte. Vamos multiplicar essa primeira
por 2. O que acontece quando multiplicar toda essa igualdade por 2? Vai obter menos 2x menos 4y igual a 4. E a segunda a gente mantém do mesmo jeito. O que acontece agora é quando a gente soma essas duas equações. Vamos somar. Menos 2x mais 2x dá 0x. Nem precisaria aparecer. Menos 4y mais y, menos 3y. Igual 4 menos 1 dá 3. Observe que se tornou uma equação do primeiro grau. E equações do primeiro grau você já sabe resolver. Nesse caso aqui, a gente deve passar o menos 3 dividindo. E a gente obtém que o y é 3 dividido por menos 3, que nesse caso implica que o y é menos 1. A resposta é y igual a menos 1? Não. Essa não é a resposta, porque a resposta tem que dar um par, já que nós temos duas incógnitas. Então, a gente vai escolher uma das equações e vai substituir o y por menos 1. Vamos escolher qual? Você escolhe. Eu vou escolher essa segunda aqui, do primeiro sistema. Então, eu tenho 2x mais menos 1 igual a menos 1. O que é que eu vou fazer? Vou passar o menos 1 para o outro membro, mudando de sinal. Então, isso daqui implica que o 2x vai ser igual a menos 1, mas com menos de a menos, quando passar para o outro membro, fica mais 1. Quanto é menos 1 mais 1? É 0. Então, 2x é igual a 0. Eu tenho um produto dando 0. Então, um número é 0, o outro é 0. Como 2 não é 0, obrigatoriamente, o x tem que ser 0. Então, nós obtivemos uma única solução. Que solução é essa? X igual a 0 e y igual a menos 1. Você pode testar qualquer par ordenado. O único que vai satisfazer essas duas equações ao mesmo tempo é esse par ordenado 0 menos 1. Se quiser, pode até fazer o teste. E como tarefinha, eu gostaria que vocês testassem aí. Verifique que esse 0 menos 1, de fato, é solução desse sistema. O que significa isso geometricamente? Cada uma dessas equações pode ser vista no plano cartesiano como um gráfico de uma função do primeiro grau, que no caso, como vocês sabem, é uma reta. Então, aqui eu tenho as duas retas equivalentes às equações. E elas possuem interseção. Como é mesmo o nome das retas que possuem uma única interseção? Retas concorrentes. E essa interseção é justamente o valor que nós encontramos. Que ponto é esse? 0 para o x, menos 1 para o y. Então, essa é a interpretação no caso de existir uma única solução. As retas equivalentes são concorrentes, ou seja, existe apenas uma solução. Vamos a outro exemplo. Vamos mais uma vez resolver esse sistema. Se a gente somar membro a membro, alguma incógnita vai sumir? Não. Então, a gente precisa multiplicar uma delas por algum número de modo que isso aconteça. Observe que aqui embaixo eu tenho 3x e aqui em cima eu tenho x. Se eu multiplicar a primeira por menos 3, já vai dar certo. Vamos fazer isso. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes y dá menos 3y. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. A segunda a gente só repete. Agora sim podemos somar que uma incógnita vai sumir. Menos 3x mais 3x dá 0x. Menos 3y mais 3y dá 0y. Igual. Menos 6 mais 3 dá menos 3. O 0x mais 0y vai acabar dando 0. Então, observe o que eu obtive. 0 igual a menos 3. Isso é verdade? Claro que não. Isso é um absurdo. E o que foi que gerou esse absurdo? Esse absurdo foi gerado porque não existe um par que satisfaz essas duas equações ao mesmo tempo. O conjunto solução é o conjunto vazio. E pode ser essa notação das chaves com nenhum elemento, ou pode ser aquele zero cortado. E geometricamente, o que isso significa? Mais uma vez, cada equação pode ser vista como uma reta no plano cartesiano. E quais são as retas que não possuem interseção? Porque resolver esse sistema é justamente procurar a interseção, procurar um ponto que satisfaça a primeira e a segunda ao mesmo tempo. As retas que não possuem interseção são as retas paralelas. Observe que esse ângulo, que essa reta em vermelho faz com o eixo x, é o mesmo que a reta azul faz com o eixo x. Duas retas são paralelas quando elas possuem exatamente o mesmo ângulo, a mesma inclinação.
Vamos a mais um exemplo. Resolva esse sistema. Vamos lá. Mais uma vez, vamos multiplicar por um número de modo que suma pelo menos um incógnito quando eu somar as duas equações. Que número deveria ser esse? Multiplique a primeira por menos 2. Quando eu faço isso, eu obtenho menos 2x mais 4y igual a menos 4. E a segunda eu posso repetir normalmente. Qual é o próximo passo? Somar as duas equações membro a membro. Menos 2x mais 2x dá 0. Mais 4y menos 4y dá 0 também. Menos 4 mais 4 dá 0. E agora? Eu obtive que 0 é igual a 0. Isso é verdade sempre. E o que isso significa, professor? Significa que qualquer solução da primeira é solução da segunda. Então, para determinar quem é o conjunto de solução, a gente precisa encontrar a solução de uma das equações. Vamos escolher a primeira que está mais fácil. Eu tenho x menos 2y igual a 2. Eu posso isolar o x. Poderia isolar o y também, mas o x está mais fácil de ser isolado. Então, eu vou deixar o x no primeiro membro e passar o 2y para o segundo, ficando positivo, já que estava negativo. Então, o x tem essa cara. Qualquer x que tem essa cara, com y livre, vai ser solução dessa primeira, consequentemente da segunda. Então, meu conjunto solução vai ser qualquer par xy, tal que satisfaça a primeira, ou seja, o x precisa ser igual a 2 mais 2y. Você consegue me dar um exemplo? Me dê um exemplo aí. Faça y igual a 0. Quando y for 0, quanto é o x? Então, o x é 2. Ou seja, o par 2, 0 é solução. Será que é mesmo? Faça x igual a 2 e y igual a 0. Vai ficar 2 mais 0 é igual a 2. E na segunda, 2 vezes 2, 4, mais 0 igual a 4. Então, essa é uma solução particular. Porque o conjunto de solução geral tem essa cara, é esse conjunto, que é infinito. E quais são as retas que possuem infinitas soluções? São as retas coincidentes. As duas equações representam exatamente a mesma reta. A única diferença é o jeito que está escrito, mas a reta é a mesma. E baseado nisso, esses são os três possíveis casos de duas retas. Elas podem ser concorrentes, podem ser paralelas distintas ou podem ser coincidentes. E baseado nisso, nós temos a seguinte classificação de um sistema linear 2×2. Um sistema tem duas possibilidades. Ele pode ser possível ou impossível. Quando é que vai ser impossível? Quando tivermos retas paralelas distintas. Nesse caso, a gente usa as iniciais SI para dizer que o sistema é impossível. Não existe solução. A solução é o conjunto vazio. E uma vez que ele é possível, pode acontecer duas coisas. A gente consegue determinar exatamente quem é a solução ou a gente não consegue determinar. Quando é que a gente vai conseguir determinar? Quando as retas forem concorrentes, ou seja, existe uma única solução, um único ponto de interseção. Nesse caso, a gente diz que o sistema é SPD, que são as iniciais. Sistema, possível, determinado. O outro caso das retas serem coincidentes é um sistema possível, só que a gente não consegue determinar todas as soluções. A gente pode até expressar quem é o conjunto, pode também encontrar soluções particulares, só que tem infinitas soluções. Nesse caso, a gente diz que o sistema é possível e indeterminado. Mas será que a gente consegue dizer se é SPD, SPI ou SI sem ter que resolver o sistema? Sim, é possível. É possível a gente descobrir a posição das duas retas, consequentemente saber quantas soluções tem esse sistema a partir de suas equações. Vamos considerar esse seguinte sistema bem geral mesmo. Nós podemos muito bem isolar o y no primeiro membro. Nesse caso, eu passei o menos A1x para o segundo e o A2x para o segundo também na segunda. E eu vou passar o B1 dividindo. Quando eu faço isso, eu obtenho essas outras duas equações, que são equivalentes às duas iniciais que nós tínhamos. Parte do que eu estou falando agora será visto, caso você ainda não tenha visto, no primeiro ano. Observe que aqui eu tenho uma expressão do tipo y igual a uma constante vezes x mais outra constante. Na segunda equação, a mesma coisa, a diferença é a constante. Isso é a cara de uma função do primeiro grau, ax mais b, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. E é a partir disso que a gente vai dizer a posição das duas retas. Quando é que duas retas vão ser concorrentes? Quando elas possuírem coeficientes
angulares diferentes. O ângulo que ela faz com o eixo x é diferente do que a outra faz. Então, a gente precisa que esses números que estão acompanhando x, que no caso são menos A1 sobre B1 e menos A2 sobre B2, sejam diferentes. E se você quiser, você pode ainda trocar de membro para facilitar um pouco. Você pode trocar a posição do B1 por menos A2 e menos A2 por B1 e obter o seguinte: menos A1 sobre menos A2 tem que ser diferente de B1 dividido por B2. Ou seja, a gente vai fazer a divisão dos coeficientes de x e depois o de y. Se der o mesmo valor, não vai ser concorrente. Se der valor diferente, será concorrente. Se em vez da desigualdade tivermos uma igualdade, aí tem dois casos. Elas podem ser coincidentes, que é o caso de ter A1 sobre A2 dividido por B1 sobre B2. E pode ser paralela também, se a gente tiver A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2. Quem é que vai diferenciar uma da outra? Vai ser justamente o coeficiente linear. Esse termo aqui, K1 sobre B1, vai ser justamente o número, o ponto, que vai encontrar o eixo y. Será que elas encontram o eixo y no mesmo lugar? Se elas forem coincidentes, sim. Precisariam encontrar o eixo y no mesmo lugar. Então, se acontecer do K1 sobre B1 ser igual a K2 sobre o B2, ou ainda, só trocando a posição de K2 com B1, K1 sobre K2 igual a B1 sobre B2. Ou seja, quando a gente fizer a divisão do K1 sobre o K2, vai dar igual a B1 sobre B2, que você já tinha feito antes. Então, vai ser coincidente quando todos esses quocientes forem iguais. E quando é que vai ser paralela distinta? Esses dois primeiros dá igual, só que esse último aqui dá diferente. Então, vou escrever isso aqui. De forma mais organizada, nós temos o seguinte. Digamos que a gente tem o seguinte sistema e você vai investigar. Você inicialmente vai fazer esses dois quocientes, que são os coeficientes que acompanham x, divide um pelo outro, e a mesma coisa os de y, na mesma ordem que aparece. Equação 1, equação 2. Tem duas possibilidades, dados dois números. Ou eles são iguais, ou são diferentes. Se acontecer dos dois serem diferentes, esses dois quocientes, nós já sabemos que as retas são concorrentes, ou seja, sistema possível determinado. Se forem iguais, temos dois casos. Existe ponto em comum? Se acontecer ponto em comum, as retas são coincidentes, que é justamente valer essa igualdade. Se não existir ponto em comum, serão paralelas distintas e o sistema é impossível. Só para saber se vocês estão entendendo ou não, vamos fazer esse exemplo. Esse sistema S1 é SI, SPD ou SPI? Vamos fazer o quociente. Vamos fazer a divisão dos coeficientes de x. Vai ser 3 dividido por menos 1. E o do y a mesma coisa. Vai ser menos 2 dividido para 5. Esses valores são iguais ou diferentes? São diferentes. O que significa ser diferente? Significa que as retas são concorrentes. O sistema é possível e determinado. Tem apenas um ponto em comum. Vamos fazer o S2. Vamos fazer o quociente, menos 1 dividido por 1, os coeficientes de x, e os de y são menos 1 dividido por 1. Deu igual? Sim. Esse primeiro dá menos 1 e o segundo também, então deu igual. Quem é que vai diferenciar? O terceiro quociente, que agora é dos termos independentes. 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 dá 2. 2 é igual a menos 1? Claro que não, dá diferente. Que caso é esse? Tem mesmo coeficiente angular, mas o coeficiente linear é diferente. Então, as retas são paralelas. É o sistema impossível, não existe solução. Por fim, nesse S3, vamos fazer a divisão. Nós temos menos 3 sobre 6 a respeito dos coeficientes de x. Isso aqui pode ser escrito também como menos 1 sobre 2. A gente está simplificando por 3 aqui. E o quociente dos coeficientes de y vai dar 2 sobre menos 4. Que simplificando vai ser menos 1 sobre 2. Observe que deu igual. Menos 1 sobre 2 é igual a menos 1 sobre 2. Então, precisamos fazer o quociente dos termos independentes. 4 dividido por menos 8. Dá para simplificar por 4
e a gente obtém 1 sobre menos 2. Esse menos pode subir sem nenhum problema. Então, deu igual também. Qual é esse caso? Todos os quocientes dão igual, as retas são as mesmas, apenas estão escritas de forma diferente. É um sistema possível, só que indeterminado. Eu espero que tenha entendido, eu espero que tenha gostado. Bons estudos, nos vemos na próxima aula.